Olá a todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração, para aqueles que gostam de ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de estar lendo aqui na palavra, no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vamos nesta noite falar um pouco sobre a Páscoa. Estamos aí perto do dia da Páscoa, será agora domingo, tá? Todo mundo comemora esse dia maravilhoso, a qual também o Senhor deu a sua vida lá na cruz do Calvário em favor das nossas, em favor da humanidade. Também ele foi o sacrifício vivo que foi agradável às narinas do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Lá está uma palavra ali poderosa que Deus, através do seu Filho, ele trouxe a vida eterna para nós, dando a sua vida em favor de muitos. Vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, a epígrafe fala sobre a primeira instituição da primeira Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras das portas e as vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, e com pães asmos e com ervas amargosas. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, senão assado ao fogo, e a cabeça com os pés e com a fresura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal, mas nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. E quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto
perpétua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo aqui a poderosa palavra do Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele deu uma ordem a Moisés, que nós sabemos que o povo do Egito passou mais de 400 anos escravizados embaixo das mãos de Faraó. A Bíblia diz que o povo de Israel foram numerosos na terra do Egito, foram tão grandes que Faraó ele chegou ao ponto de usar o povo de Israel como escravo, porque também nós sabemos que Israel é um povo prometido de Deus, e através deles que nós chegamos a conhecer, a ter a salvação, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus os desprezaram, desprezou a Jesus Cristo. Mas todos quanto receberam ao Senhor Jesus, todos aqueles que aceitarem ao Senhor, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Mas nós sabemos que Deus ele sempre traça um plano especial para o mundo, para a sua igreja, para o seu povo, porque nós somos chamados também como a menina dos olhos do Senhor. A coroa da criação não são os anjos, não são os céus, a terra, os animais, mas a coroa da criação é o ser humano, porque o tanto que Cristo ele deu a sua vida em favor das nossas vidas. E aqui nós vemos uma prefigura que estava anunciando que Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual, viria dar a sua vida em resgate da humanidade, em resgate de muitos. E aqui era uma prefigura simbolizando o próprio Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver que Deus ele estava dando uma ordem para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava escravizado, estavam sendo maltratados, porque eles também se esqueceram de Deus, esqueceram-se de buscar ao Senhor, esqueceram de adorar o Deus verdadeiro. Eles começaram a crescer naquele Egito, quando José foi o governador daquele povo, daquela terra, daquela província, naquela época, quando Deus abençoou José e conquistou para ele ser governador. Mas a Bíblia diz que também se levantou um faraó que não conhecia José, nem conhecia o povo de Israel direito, não sabia que era o Deus verdadeiro. Porque nós sabemos que ali estava ali um povo pagão, um povo que não conhecia quem era realmente o Deus verdadeiro. Estavam ali vivendo entre vários tipos de deuses, Deus da lua, Deus do sol. Então, eles começaram a se misturar com aquelas idolatrias e eles começaram a se esquecer do Senhor. Mas Deus ele traçou um plano, levantou Moisés para que pudesse tirar aquele povo do Egito, porque Deus ele ama seu povo, Deus ama a humanidade. Deus ele tem um plano especial para salvar a humanidade e trazer uma vida nova, um novo conserto para nossas vidas. Então, Deus deu ordem para Moisés e para o povo: pegasse um cordeiro, sacrificasse, colocasse seu sangue nas vergas das portas e nas ombreiras das portas. Porque a Páscoa ela representa a morte expiatória de Cristo, que traz a salvação. Nós sabemos, note que quando o povo de Israel saiu do Egito, foi que quando a Páscoa foi comemorado, a Páscoa foi instituído, e quando foi sacrificado aquele cordeiro, aquele cabrito, nós sabemos que o povo foi libertado por mão forte e mão poderosa. E nós sabemos que o último milagre que foi feito ali na terra do Egito foi a extinção dos primogênitos. Foi a morte dos primogênitos ali na terra do Egito,
não só o ser humano, mas também todos os animais, como Deus tinha falado que iria acontecer. E aquele sangue, quando o anjo da morte passasse e olhasse nas portas, ele via e passava por cima. Então a Páscoa representa a passagem de uma velha vida para uma vida nova. Então o anjo da morte passava por aquele sangue e não fazia mal ao povo de Israel. Então aquele sangue representava o próprio Jesus Cristo. Então nós sabemos que Cristo estipulou para o povo de Israel para que eles fizessem este concerto, porque esta Páscoa também era um concerto para eles. Quando eles saíssem do Egito, eles lembrassem daquele dia que Cristo, que Deus falou para Moisés, falou para o povo, que eles deviam guardar como memória, um memorial para suas vidas, para suas gerações. E nós podemos ver que a Bíblia fala que eles tinham que tomar o sangue do cordeiro e pô-lo em ambas as portas e as vergas das portas, para que quando o anjo da morte viesse, eles não faziam nenhum dano a eles. E nós sabemos a história que Deus, quando ele fala, ele cumpre a sua palavra. E antes de Deus também colocar uma sentença, ele avisa. Ele fala para o seu povo, ele fala para a humanidade. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele avisa. Como assim também ele avisou para Noé? Noé passou 120 anos pregando a palavra do Senhor, e aquele povo não acreditou em Noé. Noé passou a vida se dedicando na presença de Deus juntamente com sua família, anunciando que o dilúvio viria. E a representação de Cristo, ela era aquela arca. A arca era o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então, como que nós devemos escapar? Diz a palavra do Senhor, da vida, do mal vindouro que virá sobre a terra. É só Jesus Cristo, que Ele é o único suficiente Salvador. Ele é a ponte, Ele é a vida, Ele é o escape para a minha vida, para a sua vida. Então Deus, Ele está dando uma oportunidade para a humanidade, para mim, para você, para que você possa ter esse momento com Ele especial, que você está Ele na sua casa, que outra hora você dizia que você não tinha tempo, mas agora você tem tempo de buscar a Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto há tempo, porque Deus, eu vejo também o Senhor trabalhando de uma forma tão especial, que muitas pessoas eles não estão se atentando para aquilo que Deus está fazendo, mas Deus, Ele está usando esse momento para que nós possamos parar um pouco para refletir. Cristo está nos dando a oportunidade para que nós possamos nos preparar, para que quando aquela trombeta tocar, a trombeta de Deus soar, nós possamos estar atentos à trombeta, à voz de Deus, quando Cristo nos chamar para nos levar para os céus. Então, naquela época de Noé, a Bíblia diz que eles não perceberam quando o dilúvio veio e levou a todos. Assim também está aqui na palavra do Senhor. O povo de Israel deu crédito, porque aquele povo não estava aguentando mais ser maltratado, ser perseguido, ser morto. E o povo de Israel é um povo prometido de Deus. E aqueles que querem fazer parte, nós devemos nos inserir para ser chamado filho de Deus. Porque para ser filho do Senhor, filho de Cristo, irmão de Jesus, filho do Senhor Altíssimo, Deus Jeová, devemos aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador.
porque não há outra salvação. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, nem embaixo do céu, nem embaixo da terra, há outro nome dado a qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo, ele pode te dar salvação. E nós podemos ver aqui a Páscoa, ela foi colocada para que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Ele morreu pela meretriz, ele morreu pelo ladrão, ele morreu pela prostituta, ele morreu por todos. Aqueles que vieram a Cristo, Deus disse na sua palavra, de forma nenhuma Deus o lançará fora. Porque se ele veio através de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, só através de Jesus Cristo. Não há padre, não há Maria, não há José, não há pastor, mas só Jesus Cristo, a sua palavra, que nos mostra o caminho para o céu. Então aqui nós podemos ver que aquele sangue vos será o sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Então só o sangue de Jesus pode nos proteger e nos guardar. Só a sua palavra. Ah, mas irmão Carlos, como é que eu posso aceitar a Jesus? A Bíblia diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Porque com a boca se confessa que Cristo é o Salvador, o único Senhor da nossa vida, e com nosso coração nós cremos que Ele é o verdadeiro Deus, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Páscoa, ele representa passar por cima, passar da vida velha para uma vida nova. Então o povo de Israel estava saindo da escravidão para uma vida de maná, leite e mel. Cristo, um dia ele voltará para esta terra. E a Bíblia diz que vai chegar dia, vai chegar um momento que não haverá mais ninguém. As pessoas vão correr para o lado, para o outro, para ouvir a palavra, mas não encontrarão. Correrão para o Oriente, para o Ocidente. Eles vão ter sede, mas não de água, mas da palavra. Vão ter fome, mas não de pão, mas é da palavra do Senhor. Então busque. Como que eu devo aceitar a Cristo? É confessando, sabendo que você é pecador, sabendo que você carece de Cristo, necessita de Jesus. Então o povo de Israel saiu da escravidão. Deus estava dizendo para o povo, olha, eu tenho o melhor para vocês. Eu quero tirar vocês dessa vida. Eu quero colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Mas para eles conquistar, eles tinham que ter e fazer algo, que era obedecer à palavra do Senhor. Porque não adianta sacrifício sem obediência. Primeiro vem a obediência, depois vem o sacrifício. Então que nesta noite você possa permanecer com esta palavra e que Cristo possa te abençoar. Que sexta-feira, que Deus ele possa, o Espírito Santo possa trazer à tua memória, saber que a morte de Jesus foi para você, foi para mim, foi para a humanidade, foi para todos. Então, que você nunca esqueça disso. Jesus é a salvação para a tua vida. Então, quero agradecer. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.